oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. População de Suzano homenageia vítimas de 1 ano após massacre em escola Raul Brasil. Exame de Jair Bolsonaro dá negativo para coronavírus. Segunda pessoa a bordo de navio isolado no Recife é levada para o hospital com suspeita da doença e Rio de Janeiro suspende aulas. No esporte, o Grenal termina e 8 expulsões. E tem também os reflexos do coronavírus no mundo esportivo. No Maranhão, autoridades analisam como retirar toneladas de minério de ferro em navio encalhado. E ainda nesta edição, saiba como obter uma renda extra nesta Páscoa. É agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O massacre de Suzano, que terminou com 10 jovens mortos na escola pública Raul Brasil, completou 1 ano nesta sexta-feira. Familiares e os amigos das vítimas iniciaram o dia com homenagens. Fizeram cartões com pedidos de paz enquanto participavam de um evento em um parque da cidade. Muitos alunos ainda tentam recomeçar e esquecer as cenas de horror que marcaram aquele dia. Lembrando que no dia do crime, 2 adolescentes invadiram a escola com armas e machadinhas e atacaram alunos e professores. Antes disso, a dupla já havia roubado um carro e atirado em um homem que era tio de um deles. O desfecho da história foi a morte do empresário e de 8 alunos e também o suicídio dos autores do massacre. E o ministro Rogério Cruz, do STJ do Rio Grande do Sul, decidiu suspender o julgamento de um dos acusados do incêndio na Boate Kiss. O júri estava marcado para a próxima segunda-feira. Luciano Bonilha é um dos 4 réus que ainda estava com o julgamento marcado em Santa Maria, o local da tragédia. O incêndio na casa noturna aconteceu em janeiro de 2013 e deixou 242 mortos. E o Ministério Público do Paraná pediu que Cristiana Brits, esposa de Edson Brits, vá a júri popular pelo crime de homicídio qualificado do jogador Daniel Correia Freitas. Cristiana responde ainda pelos crimes de fraude processual, corrupção de menor e coação no curso do processo. Daniel foi morto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em outubro de 2018. O corpo dele foi encontrado com um órgão sexual mutilado próximo a uma estrada rural. Edson Brits disse que o matou porque ele tentou estuprar Cristiana. O júri ainda não tem data para acontecer. E nesta madrugada, um agente penitenciário foi assassinado na porta de casa em Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Alexandre Roberto de Souza, de 46 anos, trabalhava no Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, também na região metropolitana de São Paulo. Ele foi baleado mais de 10 vezes dentro do carro na porta de casa. A perícia recolheu cápsulas de uso exclusivo das forças de segurança. Câmeras de segurança que poderiam ter flagrado o momento dos disparos estavam desligadas. Nenhuma possibilidade em relação à motivação do crime foi descartada pela perícia. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária afirmou que está acompanhando o caso e colabora com as investigações.
E um engavetamento envolvendo 16 veículos deixou uma van prensada e provocou 4 mortes na manhã desta sexta-feira em Sorocaba, na altura do quilômetro 98 da rodovia Raposo Tavares. A pista expressa ficou interditada e tráfego foi desviado para a pista marginal. O congestionamento no local chegou a 6 quilômetros. A pista foi liberada somente no meio da tarde. 2 pessoas que morreram estavam na van que ficou prensada. Outras 2 vítimas eram motoristas de caminhões envolvidos no acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, além das 4 mortes, 47 pessoas ficaram feridas. 45 em estado leve e 2 em estado grave. E falando agora de economia, a Páscoa pode ser uma excelente data para quem precisa complementar o orçamento doméstico. As opções são desde a produção caseira dos tradicionais ovos de chocolate às lembrancinhas temáticas. Confira então algumas dicas para levantar uma renda extra neste período. O feriado da Páscoa chegando, também vem a possibilidade de ganhar dinheiro extra e dar uma força no orçamento doméstico. Produtores artesanais de todo o país buscam por novidades para agradar os clientes, mas também apostam nos tradicionais ovos de chocolate. Essa instrutora de gastronomia conta que existem cursos específicos para atender a demanda da Páscoa. Para a Páscoa, a gente tem um curso bem voltado para essa questão, que é a confecção de ovos de Páscoa. Então, a gente ensina também a trabalhar todas as coquilhas, a fazer recheios, decoração, até o processo de embalar esses produtos. Para aqueles que vão trabalhar com os doces pela primeira vez, o importante é evitar os desperdícios. É possível fazer até 6 ovos com 1 quilo de chocolate. A importância maior é fazer dentro, dos conceitos do próprio chocolate para que não ocorra perdas. Em cursos presenciais ou online, é possível aprender desde os procedimentos mais simples até fazer recheios mais complexos e saborosos. A Débora mostra pra gente a fase inicial de produzir ovos de Páscoa. Pessoal, eu vou preparar aqui uma coquilha de ovo de Páscoa. Pode ver que eu já tenho a primeira fase dele já cristalizado. Vou fazer a segunda fase para ficar uma casca mais firme, mais resistente, para que possa receber recheio. Apesar de serem bastante procurados, os ovos não são os únicos disponíveis no mercado. Quem deseja preços mais atrativos também pode apostar em doces tradicionais. Muita gente está em busca de produtos diferentes para esta Páscoa. A Cris, por exemplo, está a todo vapor na produção de brigadeiros, que é um doce brasileiro e que já conquistou todo mundo. A minha prioridade realmente sempre foi o brigadeiro tradicional brasileiro. E como isso já não me satisfazia e eu queria sempre encantar os meus clientes, eu comecei a desenvolver sabores, sempre focada em sabores brasileiros. Para atender os clientes que querem novidades, a doceira se aventura em muitos sabores. O famoso brigadeiro ao leite já é tradicional, mas ela também faz brigadeiros de milho, capim-limão, coco e paçoca. Comecei a fazer o brigadeiro de paçoca, de milho, que é o curau, o brigadeiro de coco, que é o beijinho, sempre com sabores que remetessem à nossa cultura brasileira, né? Depois eu comecei a desenvolver alguma coisa mais fresca relacionada a chá. Então eu tenho brigadeiro de capim-limão e de erva doce, que são bem refrescantes mesmo, são sabores bem diferenciados. Se ainda existe dúvida, o jeito é colocar a mão na massa. Trabalhar com chocolate rende um dinheiro extra, mas também pode ser a possibilidade de descobrir uma nova paixão profissional. E todas as pessoas, sejam empreendedores ou empreendedoras, que estão se colocando nesse ramo de ovo de Páscoa, brigadeiro de colher, lembrancinhas de feltro, o que quer que seja, quem está fazendo com o coração, quem está entregando o seu melhor e está se dedicando ali com preço justo, não tem como dar errado. Agora, às 7h09 pelo horário de Brasília, o Mundial News vai a um rápido intervalo e volta em instantes para falar sobre o temporal que atinge o Rio Grande do Norte. Uma criança está morta por conta dessa situação e também há vários pontos de alagamentos na cidade de Natal. É já já.
Tá começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. No Maranhão, autoridades estão analisando como devem retirar as 300 mil toneladas de minério do navio holandês que segue encalhado na região. 5 embarcações estão em volta do Stellar Banner para auxiliar caso haja vazamento de óleo. 2 navios de pesquisa da Marinha monitoram as condições do mar e a qualidade da água. A operação conta ainda com um avião do IBAMA, com equipamentos especiais para detectar possíveis manchas de óleo, que faz o monitoramento aéreo junto com 2 helicópteros da Marinha. E hoje foi o 11º dia de trabalho dos bombeiros que atuam nas buscas por desaparecidos nos deslizamentos que atingem a Baixada Santista no litoral de São Paulo. Cerca de 100 toneladas de detritos são retiradas por hora do local na tentativa de localizar as vítimas. A corporação contabilizou até o momento 44 pessoas mortas após o temporal. Ainda há 9 desaparecidos. E a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, instalou o gabinete de crise e decretou estado de emergência no município hoje em função das chuvas que atingem a região desde a última quarta-feira. Segundo a Defesa Civil da cidade, já choveu cerca de 170 milímetros desde quarta, o que provocou o transbordamento de lagoas e desabrigou famílias na zona norte da capital. Ficou determinado ainda um local para abrigar pessoas que tiveram que deixar as suas casas. No sábado, a massa de ar quente continua deixando o dia com as temperaturas elevadas na região sul, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, onde deve ocorrer chuva de verão no meio da tarde. Em Santa Catarina e no Paraná, o dia será de calor intenso. Uma massa de ar quente também passa sobre o Rio Grande do Norte. A região centro-oeste terá o dia com muitas nuvens e pancadas de chuvas localmente fortes. No Nordeste, a tarde será chuvosa, principalmente nos estados de Pernambuco, Maranhão, norte do Amapá e no litoral paraense. O dia já começa quente na capital federal com 19 graus. No Rio de Janeiro, a mínima será de 23 graus. Já em Salvador, o dia começa mais quente, com 25 graus. Em Porto Alegre, o dia começa com 21 graus e deve chegar a 38 no meio da tarde. As máximas serão de 28 graus em Curitiba e 35 em Campo Grande.
E no próximo bloco vamos falar de saúde. Tem a atualização do coronavírus no Brasil e no mundo. É já já. Tá começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. O presidente Jair Bolsonaro não está com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele através das redes sociais. O teste havia sido realizado ontem, após ser confirmado que o secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com o Covid-19. Hoje, o Ministério da Saúde recomendou que todas as pessoas que desembarquem de voos internacionais no Brasil fiquem 7 dias isoladas. Hoje, no meio da tarde também, o porta-voz da presidência falou sobre a reunião ministerial realizada pela manhã para tratar das medidas de enfrentamento à doença. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. E uma segunda pessoa que estava a bordo do navio isolado no porto de Recife foi socorrida nesta sexta-feira por apresentar sintomas do coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a notificação como caso suspeito de contágio ocorreu depois dela apresentar febre e dificuldade de respirar, além de outra condição de saúde não relacionada à infecção respiratória. O navio, com 609 pessoas a bordo, está isolado no porto do Recife desde ontem, quando um passageiro de 79 anos foi socorrido com sintomas do Covid-19. No mesmo dia, foram confirmados os 2 primeiros casos da doença em Pernambuco. Os pacientes viajaram recentemente para a Itália. Hoje, em entrevista coletiva, o Brasil confirmou 98 casos da doença e 1.400 suspeitos. Casos de transmissão dentro do país foram registrados no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde concentram a maioria dos casos também. São Paulo com 56 confirmados e o Rio com 16. Por isso, o prefeito em exercício da capital paulista, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas, determinou na tarde desta sexta-feira o cancelamento de todos os eventos de massa. Eventos governamentais, esportivos, artísticos, culturais,
políticos, científicos, comerciais e religiosos com concentração próxima de pessoas estão suspensos na capital. A medida está sendo adotada por tempo indeterminado. No Rio de Janeiro, os governos municipal e estadual anunciaram também hoje medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. Eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos a partir de segunda-feira e as aulas da rede pública estão canceladas. Os eventos já autorizados terão os alvarás cancelados e o público será ressarcido. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, que publicou um decreto que regulamenta o enfrentamento ao vírus na cidade. O governador Wilson Witzel também publicou um decreto com o intuito de evitar aglomerações e criou um gabinete de crise. As medidas, segundo ele, valem por 15 dias e serão reavaliadas ao fim do prazo. E na Itália foi confirmada a morte de 250 pessoas em menos de 24 horas por conta da doença. Confira no Giro Mundial. A Itália confirmou 250 mortes em um único dia por coronavírus. O país tem mais de 17 mil pessoas infectadas e o número de óbitos passou de 1.200. De acordo com a OMS, a Itália se tornou o epicentro da doença na Europa. Na Espanha, o governo deve decretar estado de alarme durante 15 dias para conter a pandemia. A medida deve ser oficializada no sábado. O país tem mais de 4 mil infectados e, de acordo com o primeiro-ministro, esse número pode chegar a 10 mil até a próxima semana. A Argentina e o Peru também decidiram suspender voos da Europa e da Ásia. O governo do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, decidiu adiar a votação das prévias que estavam marcadas para abril. É o primeiro estado que suspende as eleições por conta do coronavírus. E a principal preocupação é que haja aglomerações de pessoas idosas. Até hoje, o estado tem 33 casos confirmados da doença. Já em Nova York, o estado proibiu eventos com mais de 500 pessoas, incluindo shows na Broadway. Em medida radical, o governo grego está detendo migrantes antes de expulsá-los para a Turquia, sem processo judicial. As autoridades turcas afirmaram que pelo menos 3 migrantes foram mortos a tiros nas últimas 2 semanas, enquanto tentavam atravessar a fronteira. A abordagem grega é um exemplo dos esforços europeus para impedir a repetição da crise migratória de 2015, quando mais de 850 mil pessoas passaram sem documentos pelo país para chegar às outras nações. Fechando o Giro Mundial, a roteirista, diretora e atriz Toni Marshall morreu aos 68 anos. De acordo com a assessora da diretora, Toni enfrentava uma doença há muito tempo, mas não especificou qual. A atriz foi a única mulher na história a ganhar o principal prêmio do cinema francês como melhor diretora e melhor roteiro. Seu último filme foi a número 1, lançado em 2017. E complementando o Giro Mundial, só uma informação, o presidente Donald Trump declarou agora há pouco, então, estado de emergência nos Estados Unidos por conta do coronavírus. E no próximo bloco continuamos falando da doença, porém no mundo esportivo foi cancelado aí a corrida da Austrália, o Grande Prêmio, por conta também da doença. Já já os detalhes. Tá começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Fibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular.
Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila tá aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte. Marina Protasiewicz de volta depois de um período de férias. Boa noite para você. E começamos falando de futebol hoje. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Ontem foi dia de clássico na Libertadores com o primeiro Grenal da competição. No empate por 0-0, o que faltou foram os gols, mas sobrou pancadaria. A partida tinha um ar diferente. Era a noite de clássico, o primeiro da Libertadores. Na arena lotada, um jogo truncado, puxado. No segundo tempo, nada de gols e uma confusão aos 40 minutos. Entre socos e empurrões, o árbitro da partida expulsou 8 jogadores. Pelo lado do Grêmio, Pepe, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda. Já no time do Inter, Moisés, Praxedes, Vitor Cuesta e Edenilson. Com o empate em 0-0, Inter e Grêmio seguem em primeiro e segundo lugar na classificação do Grupo E da Libertadores, com 4 pontos cada um. E os dois times não sabem quando voltam a campo pela competição, já que a Libertadores foi suspensa pela Conmebol por causa da pandemia do novo coronavírus. E a doença está em todo o nosso noticiário esportivo, já que as pessoas ligadas ao esporte estão sob suspeitas de ter contraído o Covid. No Flamengo, o alerta está ligado, isso porque o vice-presidente de embaixadas e consulados do clube, Maurício Gomes de Matos, e uma funcionária do departamento de marketing do Flamengo estão sob suspeita de terem contraído o coronavírus. E por isso, a equipe decidiu realizar testes em todos os jogadores, comissão técnica e funcionários para detectar possíveis casos suspeitos e descartar a presença da doença no elenco. Por conta disso, o clube cancelou a entrevista coletiva que seria concedida por um jogador nesta sexta-feira e a imprensa não teve acesso ao treino. E em novo comunicado, hoje de manhã, o Ministério da Saúde recomendou para todos os estados do Brasil o cancelamento, adiamento de partidas ou, se não houver tempo hábil para estas medidas, a realização de jogos com portões fechados em razão da pandemia do novo coronavírus. Apesar de o Ministério fazer recomendação para todo o território nacional, a CBF emitiu nota oficial determinando o fechamento dos portões apenas em jogos das capitais dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A regra atingiu também a Libertadores, como nós já noticiamos, e a Copa do Brasil. As partidas dos campeonatos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná e o Distrito Federal não terão público nos estádios neste final de semana. Além do futebol, o UFC, a NBA e também 42 das 50 modalidades olímpicas estão sofrendo alterações e cancelamentos. E na Fórmula 1, ontem à noite, a primeira corrida do ano foi cancelada e a preocupação é grande com o efeito dominó causado pelos cancelamentos das provas. Na noite de ontem, o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália foi cancelado pela Federação Internacional de Automobilismo. Na tarde desta quinta, a McLaren, uma das principais escuderias da competição, anunciou que estava se retirando da corrida por ter detectado um caso positivo para o coronavírus dentro da sua equipe. Após aguardar até o último minuto, a FIA decidiu que a corrida de abertura deveria ser cancelada para preservar todos os envolvidos.
Agora, o diretor esportivo da Fórmula 1 diz que a preocupação é com o efeito dominó que o cancelamento vai gerar em todo o universo automobilístico. Well, there's the economics for the teams. I mean, you know, the teams survive on their funding from races. So this will have an impact on the team's budgets for the future. So it'll have an impact on our economics as a company. Ao todo, 4 corridas do calendário de 2020 foram adiadas e agora a federação e todos os envolvidos buscam uma forma de providenciar a realização do evento ainda neste ano. Mas tudo vai depender de como e quando a pandemia vai ser controlada. Thaís, infelizmente, esses são os destaques do esporte desta sexta-feira. A pandemia do coronavírus atingindo também todos os esportes, não só o futebol. Todo mundo, né, Marina? Esperamos que isso seja controlado rápido, né? Tá certo, obrigada por hoje, então. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. E para você de casa também, obrigado pela companhia. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Fé, pai. A minha fé é do tamanho de um grão, mas pelo menos pela fé do apóstolo, salva a minha neta e a minha filha, por favor, meu pai. A África será impactada pelo poder de Deus.